Fala pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos estão disponíveis nas plataformas do Instagram, YouTube e Facebook. Hoje o podcast recebe palmeirense fanático, Fernando Galupo, historiador, jornalista. Fernando, prazerzaço em recebê-lo na nossa casa, seja bem-vindo. A universidade agradece demais a sua presença ilustre aqui. Muito obrigado a todos aqui da Uniara, agradeço muito a presença aqui no podcast, agradeço a você, Alexandre Perini, nosso amigo Fagner, ao amigo mais do que irmão, Dr. Marcelo Inaco Cirino, que me proporcionou esse convite, você gentilmente cedeu e abriu as portas aqui da universidade para a gente bater um papo, conversar um pouco da nossa atuação, e estou à disposição de todos e muito honrado, né, de estar numa cidade, numa região em que muitos de grandes palmeirenses aqui foram oriundos, nasceram aqui, tiveram as suas histórias e os seus vínculos ligados a essa cidade, como, por exemplo, presidentes do clube, jogadores, técnicos que engrandeceram e engrandecem a história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, para mim é um grande orgulho poder vir a Araraquara, poder vir na Uniara, nessa grande instituição de ensino, e a gente poder compartilhar um pouco desse tempo e do nosso conhecimento e também aprender um pouco mais. Então, você é formado jornalista. Sim. Como é que foi a sua formação, onde você se formou, e como é que você disse assim, não, eu vou fazer jornalismo esportivo? Bom, eu me formei em 2002 na Universidade de São Judas Tadeu, na Moca, no curso de comunicação social. Efetivamente, o meu início na questão de jornalismo propriamente dito não foi na área desportiva, né? Então, obviamente, sempre tinha aquele anseio. Passei por outros segmentos dentro da formação de jornalista, né? Até chegar na área que hoje eu atuo, né? Além da minha formação em comunicação social, eu fiz uma especialização em História Social do Esporte, depois na Universidade de São Paulo, com o professor Norberto Hilari e com o professor Flávio de Campos, uma das primeiras cadeiras que tratavam, né, a respeito do futebol como um fator de inserção social, os seus aspectos, os seus dramas, as suas mazelas, o esporte propriamente dito, o futebol, explicando alguns contextos da vida, essa relação, né, política e futebol, parte social, enfim. Então foi um curso muito bacana, que também me deu bastante elementos do ponto de vista de metodologia, para que eu pudesse aprimorar as técnicas que eu tinha de comunicação social, né? Então, isso foi um fator muito importante para mim na minha formação, porque eu entendia e sempre entendi, e compartilho isso com muita gente, né, que a universidade ela vai te dar uma régua técnica, né? Então, para todos os alunos, seja de qualquer cátedra. Mas, efetivamente, o conhecimento, a busca do conhecimento é muito individual, né, muito mais do seu anseio. Então, o que vai fazer um diferencial na minha trajetória foi a busca constante de conhecimento que eu sempre tive e mantenho na minha área e nas minhas zonas de interesse, que são a imigração italiana, propriamente dita, e os esportes de uma maneira geral, com as suas associações étnicas, e aí, no caso, especificamente, o Palmeiras, que é onde eu vou desenvolver essa minha atuação profissional com mais vigor, assim, com mais pujança, e aplicar todas essas técnicas que eu agreguei na academia. Mas, acima de tudo, a minha trajetória também tem muito do autodidatismo. Por que eu digo isso? Porque eu tenho uma disciplina até hoje de pelo menos 2 vezes por semana me dedicar 6 horas de biblioteca para estudar qualquer tema que me agrega valor, principalmente na minha área, né? Uma leitura constante de muitos colegas, de muitos parceiros, de pessoas que eu tenho como referência nessa área histórica, nessa área de imigração, nessa área desportiva. Então, eu acredito que, além das questões do ferramental técnico que a academia me ofereceu, muito da disciplina que eu tive interna de buscar a todo instante o conhecimento foi um fator preponderante para que as portas fossem se abrindo. Eu tenho muita consciência e muita autocrítica
de colegas muito mais brilhantes que eu na academia, muito mais brilhantes mesmo em todos os aspectos de conhecimento, mas certamente não mais disciplinado do que eu na busca constante pela informação, pelo conhecimento, pelos dados, por me aprofundar numa pesquisa, uma inquietação constante da gente tentar evoluir e buscar e avançar cada vez mais naquilo que a gente tem como um ponto de fé e a nossa profissão, que é hoje a parte histórica, que eu respondo lá no Palmeiras, né? Então, a questão de acervo histórico no Palmeiras, para ter um contexto assim de entendimento, eu tenho uma função técnica. Qual que é a sua função lá? A minha função hoje é de historiador, né? Então, eu atuo na área de historiador, então todo o conteúdo histórico do clube, seja de uma peça de marketing, uma peça comercial ou uma informação histórica que conste nas nossas redes sociais, por exemplo, né? Uma efeméride, um dado específico de uma data marcante no clube ou um recorde de um atleta, passa pelo meu crivo de apuração, de busca e de difusão, né? Então, a gente tem como princípio no acervo histórico, para você entender hoje como é composto no Palmeiras, tem um diretor estatutário, né, que responde pela pasta na esfera política e burocrática ali da instituição, e depois existem especificamente 2 profissionais técnicos, né, um que é o Miro Moraes, esse profissional estatutário é o José Ezequiel de Oliveira, que é o nosso diretor da pasta. Abaixo dele existem 2 elementos técnicos, né, que têm a proficiência de atuação histórica, que é o Miro Moraes, que ele fica mais voltado na captação da nossa hemeroteca, da questão audiovisual, mais ligado às questões de imagem, áudio e vídeo. E eu ligado às questões de produção de conteúdo, mas efetivamente ligado a uma questão estratégica junto ao departamento de comunicação. Então, eu atuo como um híbrido junto à assessoria de imprensa e o departamento de histórico. É um elo. Porque a gente tem como princípio, isso é uma coisa muito nossa, que no desenvolver da atuação dentro do clube, a gente entendeu como estratégico esse tipo de atuação, que a gente tem como princípio de transformar o conhecimento em informação. Então, essa é a nossa missão 01. Todo mundo que entra no nosso departamento de acervo histórico, ele tem que ter isso como um mantra, né? Então, não adianta eu ter muito conhecimento acumulado se não chega na ponta. Exatamente, se não chega para você, para o aluno, para o torcedor, para os nossos parceiros, internamente, para algumas discussões estratégicas de qualquer departamento que nos aborde. Então, nós somos um departamento de suporte. Então, deixa eu ver se eu entendi. O Palmeiras possui um arquivo, sim, entre aspas, né, onde tem as informações do clube, né, e vocês trabalham com essas informações que estão no arquivo. Também. É isso. Também. Nós temos um acervo. Esse arquivo está todo digitalizado hoje ou ele é manual ainda? Nós temos parte manual, parte física, parte digitalizado, e também, além do nosso acervo próprio, nós contamos com uma rede de colaboradores muito importantes, e também nós temos a pesquisa de campo, que eu especificamente é onde eu me debruço mais. O que é a pesquisa em campo? Eu sou assíduo nos arquivos públicos, nos arquivos de estados, em coleções pessoais, enfim, em todo tipo de atividade externa que possa ter um conteúdo que possa agregar valor ou conhecimento à instituição. Eu faço toda essa captação, seja me debruçar numa pesquisa, num jornal, por exemplo, ou num acervo fotográfico. Eu faço toda essa pesquisa de campo, eu faço todo um mapeamento. Então, por exemplo, eu conheço todo o acervo desportivo do Arquivo do Estado de São Paulo, por exemplo. Você conhece todo ele? Todo ele, todo. Eu tive acesso, trabalho desde 99, né? Que com Sim. essa área eu sou formado em 2002, mas Sim. eu comecei a trabalhar com essas questões em 99. E efetivamente fui evoluindo. E sempre estudando na Biblioteca Mário de Andrade, lá em São Paulo, vou falar os principais núcleos. Na biblioteca
da FEFELESTE, na USP, na biblioteca do Arquivo do Estado de São Paulo. Então, são arquivos que eu conheço até muitas vezes, o Museu do Futebol, a antiga biblioteca da Federação Paulista de Futebol, quer dizer, então, são arquivos que eu frequentei e frequento quase que diariamente. Quer dizer, assim, a grosso modo, você lida basicamente com fontes primárias de informação. Com fontes primárias, certamente. Além das atas do clube, né? Sim. Das revistas oficiais, atas do clube, as informações que são, vamos dizer assim... Isso tudo está registrado. Isso está registrado. Tudo registrado no clube, cataloga tudo preservado. Tudo preservado e catalogado. E, assim, nós no Palmeiras, eu tenho acesso, a gente tem uma rede de historiadores hoje muito bem consolidada dos principais clubes brasileiros, né, que a gente se troca metodologia, troca informações, né, porque obviamente quando eu pesquiso a história do Palmeiras, existe um antagonista também, existe um adversário, isso é um pilar do jogo, de onde a gente está inserido. Então, ao estudar o Palmeiras, eu acabo estudando os rivais, né? Entendi. E a gente troca, então muitas vezes colegas que trabalham também na mesma área de outras instituições nos fornecem algum material precioso, fontes bacanas, né, que a gente possa se debruçar, porque talvez o nosso olhar esteja mais direcionado a um outro objetivo e no caso deles também vice-versa, né? Então vamos pegar, por exemplo, no caso específico do Palmeiras, do Palestra Palmeiras, né? A gente tem uma origem ali da imigração italiana, um clube fundado em 1914. Naquela época você tinha os jornais meio que como uns órgãos oficiais de clubes. Então, por exemplo, o jornal O Estado de São Paulo tratava mais dos clubes ligados à elite aristocrata, então ele tinha um viés, um tipo de informação e muitas vezes suprimia informações de clubes populares e clubes imigrantes, como Palestra Itália. Então você ia encontrar mais informações no Fanfula e menos informações no Estado de São Paulo, quer dizer, então sobre o mesmo contexto, sobre o mesmo período, sobre um mesmo jogo, quer dizer, então com um relato muito maior, né, ou com uma ficha muito maior, ou com um destaque muito maior, ou com uma cobertura, ou como uma tensão, um pré e um pós-jogo, quer dizer. Então, quando eu estudo Fanfula, obviamente, para o meu caso, né, então, primeiro, vamos lá, antes de pensar na fonte primária, eu tenho que fazer um mapeamento, né, da escolha das fontes. Né, porque o que te interessa. Exato. E fazer um recorte disso. E o tempo é único, né? O tempo é único. Né? Então, por exemplo, se eu tenho o Estado de São Paulo e tenho o Fanfula para ler, e eu tenho que escolher por uma premência de tempo, especificamente no caso do Palmeiras, eu lendo um pouco dos dois no início, eu faço sempre isso, eu leio um editorial... Isso é uma técnica. É uma técnica, um processo. É uma técnica que a gente vai aprender na academia. Então, esse é o processo de construção. O primeiro é uma escolha da fonte. Né? Então vamos supor que eu não tenha o Fanfula e que só tenha outra fonte. Então essa vai ganhar a sua prevalência e assim por escala, né? Por isso que a gente chama de fontes primárias e fontes secundárias, né? Isso. Exatamente. Então a gente vai trabalhar todo esse contexto. Então o primeiro passo é a escolha para você direcionar e otimizar o seu tempo, né? O seu tempo e a qualidade da profundidade que você vai ter em relação àquela documentação. Então, e tem uma outra conotação aí que é a questão da verdade no processo. Claro. Com certeza, né? Com certeza. Por isso que você vai ter minimamente que ter uma responsabilidade de fazer essa escolha das suas fontes, tá? De você depurar, de você falar, ó, aqui é uma questão mais crível, porque aqui quem está escrevendo e quem está relatando é alguém que está no processo. Quando eu vejo um nome, por exemplo, de um redator, vou dar um exemplo bem verdadeiro em relação ao Fanfula. Quem escrevia o Fanfula, a página de esporte, era o fundador do Palestra Itália, era o Vincenzo Ragonetti. Ok, ele pode ter um viés mais clubista e voltado à instituição, ok, mas é mais crível do que outro que não estava vivendo alguns contextos. Então, por exemplo, alguma atenção a ideia de compra do primeiro estádio, do primeiro campo do Palestra Itália em 1920. Então eu vou ter muito mais riqueza daquela tensão até o ato da compra, que o ato da compra vai estar manifesto em quase todos os jornais. Mas as tensões por trás dele, olha, quem organizou a viagem para conversar com as pessoas que eram dono da terra, quem levantou o dinheiro, quem subscreveu, como foi,
vai estar mais rico numa fonte que tem uma cobertura mais ampla, que se destinava muito mais àquele clube. Então você vai ter, por exemplo, jornais ligados aos clubes da área comercial, que era o Correio Paulistano, por exemplo, que eram os clubes, vamos dizer assim, da classe média. Então você vai ver muito mais coisas ligadas a esses pessoais que eram clubes mais classistas, vamos dizer. Então clubes étnicos, mais ligados ao fanfula, clubes da aristocracia, mais ligados ao estado de São Paulo. Quer dizer, então você vai ver uma cobertura. Mas quando tem, por exemplo, uma informação macro, quase todos vão dar. Por exemplo, a conquista de um título, né, numa competição, todos vão dar, porque é um feito que ultrapassa. Porque você tem que separar um pouco aquilo que é a notícia e o fato da interpretação. Com certeza. E aí o que acontece? Quando a gente fala, né? E aí esse é um problema grave quando a gente fala de história de clubes, né? Isso. Enfim, como é que é separar a paixão daquilo que é fato? Como é que é trabalhar emoção e verdade na construção do processo? Como é que é isso para você? Porque assim, aqui, de certa forma, né, nós somos todos palestras, né? Então, então, como é que é separar esse processo? Existe a possibilidade de separar, de você narrar um fato sem colocar sobre ela uma opinião que você quer influenciar a cabeça ou ou você quer colocar uma determinada posição? Como é que é isso? Claro, Alexandre. Você já respondeu essa pergunta na sua própria fala, né? Então, por exemplo, a emoção de um profissional do departamento histórico, como eu, por exemplo, como meus colegas, na grande maioria, são pessoas muito sérias, com técnicas, alguns com metodologia diferente, normal, tá tudo certo. Mas é assim, a emoção minha é de ir pesquisar, ponto. É o impulso de ir até a biblioteca, escolher e tal. Mas a partir do momento em que eu me debruço sobre um artigo, aí é apenas razão, aí é ciência, né? Aí é puramente método, puramente técnica, né? Então, por exemplo, eu me considero, da linha dos meus mestres que eu me debrucei, posso citar um deles que é o Tomás Mazzoni, por exemplo, na área de jornalismo e de historiografia, que eu tenho ele como um arquétipo e como uma referência no estudo do meu trabalho, grande palestrino também, mas, veja, o método dele era um método factual, e o meu trabalho é baseado no factual. A maioria dos meus trabalhos, para não dizer todos, são factual, não são opinativos, e por isso você vai ter um enfrentamento, porque hoje você tem uma ideia que contrapõe o historiador factual, que é o meu caso, do historiador que usa um método revisionista, no qual ele vai pegar uma questão de uma determinada época, trazer para a nossa realidade e moldar aquilo a certos interesses e a certas necessidades do seu tempo. E eu fui orientado por todos os meus mestres, e entendo isso e levo isso como um ponto de fé, que é uma regra de ouro que o historiador deveria ter como ponto de fé, como ponto de partida no início da sua atuação, e se quiser seguir essa trilha, que o erro principal dos historiadores, de uma maneira geral, é tentar usar a régua do presente para medir o passado, ou vice-versa. Quando você se debruça sobre essa atuação, a chance de errar e a chance de você estar lendo ou estar consumindo um conteúdo contaminado é muito maior. É muito maior. Então, por exemplo, eu vou dar um debate, eu vou trazer uma coisa muito clara de um debate que eu tenho muito sério com os meus colegas, e muitas vezes que eu fico até como um pária de quase todos da comunidade dos historiadores desportivos. Porque, por exemplo, dentro do meu trabalho, e o Palmeiras tem isso como ponto de fé, e enquanto eu estiver à frente, assim será, nós consideramos, por exemplo, o torneio início de futebol como um pertencimento válido dentro de uma competição oficial por uma série de fatores, porque era uma competição oficial, porque tinha súmula, porque tinha público, porque tinha taça. Tem uma série de características. Sem dúvida. E alguns colegas meus, que eu respeito profundamente pelos métodos deles, eles desconsideram essa competição porque eles entendem que a minutagem daquela partida não é compatível com os 90 minutos de uma partida convencional.
Ou seja, então eu dou uma série de elementos que aquilo se caracteriza como um jogo oficial por técnica e não por opinião. Sim. E eles, por um motivo, eles desconsideram. É um método, tá tudo certo. Só que eu prefiro me ater ao fato. Muitas vezes além da questão da minha própria opinião. E da sua própria paixão. E da minha própria... A paixão... Porque a paixão... A paixão e a é um razão impulso. é uma linha tênue. Veja, né? mas aí é que tá. A paixão é um impulso que me fez ser palmeirense, torcedor, amar o esporte, amar a literatura e caminhar nessa direção. Sim. A paixão ela vai te impulsionar. Ela não pode te eclipsar, te obscurecer, ser um véu que faça com que você se segue para algumas verdades que muitas vezes não é uma verdade que você gostaria de tê-la em si. Né? Então, por exemplo, eu acho uma coisa de muito péssimo gosto, por exemplo, algumas situações, principalmente na seara esportiva, que para afirmar a grandeza de um, há a diminuição de outro. Pelo contrário, eu vejo completamente inversa essa direção, porque se hoje, por exemplo, o Palmeiras é grande, é porque ele teve enfrentamentos grandes e eu tenho que reconhecer no outro a grandeza também, porque nós estamos dentro de um contexto onde um dos pilares do jogo é a rivalidade, ninguém joga sozinho, né? Ninguém disputa sozinho, ou também numa derrota. Vamos trazer, por exemplo, da nossa realidade, né? O Palmeiras atual teve um enfrentamento gigante com um time do Botafogo que jogou a sua história, uma história de 100 anos, e em uma semana conquistou os 2 maiores títulos da vida desse clube. Nem por isso diminui o Palmeiras, e eu sei reconhecer a grandeza de um clube tradicional e que fez um feito gigantesco. Sim. Então, é nesse ponto que, do ponto de vista do profissional, a gente tem que ter muita clareza, né? Obviamente, eu sou um torcedor, o que me impulsiona a estar nesse ambiente, mas isso não pode ser uma cegueira que faça com que eu seja uma pessoa completamente obstruída por uma paixão cega, né? Eu tenho que ter um entendimento. Então, hoje, se a gente analisar o contexto hoje, você é um historiador, trabalha, obviamente, com fatos, com verdade. É difícil trabalhar a verdade hoje em tempos de internet? Certamente, porque todo mundo tem uma verdade, né? Primeiro que a verdade ela não é absoluta, né? Sim. Como a gente trouxe aqui, você tem fontes, você vai trabalhar naquelas que vão trazer um factual mais crível, tá? Mas hoje, com a disseminação da rede social, todo mundo é um jornalista em potencial, um disseminador de informação, um produtor de informação potencial, tendo ou não fonte, tendo ou não credibilidade, né? E esse é o grande ponto. Para você que é historiador, fala, pô, esse cara tá falando besteira. Aí, sim. Isso é o que a gente mais vê, né? Porque se você lê... para mim é muito simples, né? Porque eu já tô com o olho treinado, são 25 anos trabalhando com isso. Então, você já tem a técnica, você já sabe. Então, quando você já lê uma manchete, você já vê um viés, você já vê um direcionamento, uma indução, né? E quando você se aprofunda um pouco, você percebe que aquilo não está tateando nem de longe com o que é a verdade. Então, o mais importante, por exemplo, nessa questão de hoje em que todo mundo é um potencial produtor de conteúdo, o mais importante é você escolher aqueles que são mais críveis, aqueles que têm mais credibilidade, aqueles que têm mais potencial de te agregar algum valor, né? Porque hoje a gente vive uma sociedade das coisas efêmeras, das coisas rápidas, e de muita opinião, instantâneas, sem base. Exato. Todo mundo forma a sua opinião através de uma manchete de um lead. E de uma forma rasa. De uma manchete de um lead ou na rede social, como é a linguagem do meme, né? Então, você tem essas distorções. A gente tem uma abordagem mais profunda de qualquer questão hoje, analítica, enfim, seja de qualquer cátedra. É praticamente impossível com a nova geração. Então a gente rema contra a corrente e a gente tenta trabalhar isso, por exemplo, a gente trabalha isso também com técnicas dentro da instituição de trabalhar questões históricas de uma maneira que aproxime muito mais o torcedor numa linguagem mais rápida. Então, porque hoje a imagem e o vídeo é o que chama mais atenção. Com certeza. Então vocês pegam o material que tem lá, transformam esse material
Isso, pro formato da rede Pro social. formato da rede social. Ou formato e coloca de TV, a informação lá. Ou no formato que nos for mais caro no momento. Então, por exemplo, quando a gente precisa fazer uma questão mais profunda e analítica, vamos, por exemplo, nossa história, a questão sobre a mudança de nome de 1942, porque é alguma coisa mais profunda, porque ela vai muito além das questões desportivas, é uma questão que vai mexer com a política, com a questão da Segunda Guerra, com nuances, né, com leis federais, É complexo o processo. com toda uma atenção. Então, por exemplo, esse tipo de abordagem, a gente tem uma técnica de explorar isso no site oficial do clube, com um hot site, com uma grade fixa. Então, por exemplo, quando a gente tem uma efeméride do dia 20 de setembro de 42, que é a data, né, que marca a mudança, a semana que marca a mudança de nome do clube, então a gente sempre explora alguma situação ligada àquele conteúdo macro, né, e que chega na ponta para o torcedor de uma maneira sintética, mas sem perder a essência, Então a gente tem um poder de síntese através de técnica para que isso chegue ao torcedor sem nenhuma depreciação. Mas a gente faz um hiperlink, a gente faz uma extensão e convida esse torcedor e essas pessoas que estão conectadas à nossa rede para que também ampliem um pouco mais, caso haja necessidade, nas outras ferramentas que a gente tem. Então, isso é uma técnica também, né? Para aqueles que querem uma abordagem maior em relação a um determinado assunto. Por exemplo, tão debatido o Mundial de 1951 também, né? Porque hoje você tem uma linguagem rápida do meme ou da brincadeira, né? Da oralidade, de música ou de coisas que ficam no imaginário e na oralidade. Você tem que estar antenado com esses movimentos da sociedade para você, para você colocar a informação da melhor forma possível. Mas, Alexandre e amigos, essas questões, para mim, eu vejo sempre como uma oportunidade de ouro de poder falar sobre coisas que muitas vezes não temos oportunidade de falar. Então, é uma oportunidade que, enquanto provocado, é a chance muito grande da gente poder ampliar muito mais certas questões, né? Porque quando você trabalha alguma questão hoje, principalmente internet, rede social, qualquer tipo de mensagem, seja de clube ou não, seja de uma competição ou não, enfim, de rivalidades ou não, hoje você erra por ignorância ou por má fé. Só tem esses dois caminhos, na minha visão. Sim. Ou por ignorância ou por má fé. Né? Por má fé é a produção de fake news, né? Sim. E por ignorância é porque você quer ficar mesmo na superfície de qualquer tipo de tema. Né? Então, quando a gente tem esse tipo de abordagem, é a oportunidade que a gente tem, enquanto provocado, da gente poder trocar. Né? Então, quando há uma questão, por exemplo, que nos abordam sobre a questão da mudança de nome do Palestra Itália para Palmeiras, que é uma questão de tensão, é uma oportunidade de eu conversar a respeito de uma questão complexa que até hoje tem reflexo, até hoje, né, no mundo você tem reflexo, a questão que se depara ali. A questão de 1951 é uma questão importante que também nos dá a oportunidade de explicar um contexto de um futebol que hoje é ignorado, né, que hoje a gente se inferioriza de novo ao elemento estrangeiro e que naquele momento existia esse pensamento e que um clube ousou afrontá-los. Né? Então, é a oportunidade que a gente tem. Então, quando abordado com temas, vamos dizer assim, peguei 2 temas assim, só para a gente ilustrar, né, que são temas que mais tem o debate nas redes sociais, sempre ou de rivais ou do próprio torcedor, né, que nos aborda, como outras temáticas também, né, temáticas hoje muito em voga, temáticas sociais, né, a inserção da mulher dentro da história do clube, né, a inserção do elemento negro, né, as participações de coletivos, né, progressistas, questões de tensões políticas dentro do clube, como isso afetou, questões, né, de possibilidade de perda de patrimônio por força de lei, por elementos escusos, quer dizer, então tudo isso a gente é abordado. Então o nosso leque ele é muito mais amplo, né, do que aquela questão também só do campo bola numérica e da gente controlar todas aquelas efemérides, todos aqueles números. Então a gente tem um entendimento e um estudo constante da vida social, patrimonial,
desportiva e política do clube, né? Também para consumos internos, dentro da política interna do clube, entendendo toda a história do clube desde 1914 até os dias atuais, né? Com as suas nuances e particularidades de como foram as questões políticas internas do clube. Quer dizer, então a gente é um departamento estratégico que, de suporte, consegue abraçar todos esses segmentos do clube e vamos dizer assim, e nós termos a oportunidade de conduzir esses processos, para mim é uma alegria muito grande, porque eu só vejo sentido em fazer o que eu faço quando a gente tem a oportunidade de vir aqui, a gente poder trocar, conversar com o nosso torcedor, trazer o Palmeiras para perto, porque esse é o maior patrimônio. O torcedor é o maior patrimônio do clube, né? Isso só faz sentido porque essa agregação de corações, de sentimentos, de alma, e se a gente puder ter uma troca institucionalmente falando, é a coisa mais fantástica que a gente tem. Quando a gente marca um gol, a gente quer se abraçar, quer celebrar. Quando a gente ganha um título, a gente quer levar o caneco para a torcida. E nós também, que trabalhamos a parte histórica, quando temos um grande achado de um elemento ali, um osso de dinossauro, né, da nossa história, é uma alegria muito grande a gente poder compartilhar com a nossa coletividade. Vamos falar um pouco de Palmeiras aqui. Claro. Né? Palmeiras nasce em 14. A compra do estádio me parece que veio um pouco depois. Como é que foi esse processo? A Società Esportiva Palestra Itália, ela nasce em 26 de agosto de 1914, fruto da agregação dos ítalos descendentes após a vinda da Pro Vercelli e do Torino, que vieram fazer uma excursão mágica aqui, a primeira excursão de equipes italianas aqui nas Américas. E isso fez com que redefinisse a ideia do futebol e introduz o elemento imigrante, que já era maioria no estado, mas era alijado dos processos, né? Porque até então o imigrante, principalmente o imigrante italiano no nosso caso, ele era visto como um ser apátrida. O que era isso? Quando ele sai da sua terra, da sua pátria-mãe, ele perde os seus direitos de vínculo de cidadão no seu país e ele chega num país, entre aspas, desconhecido, onde ele também não recebe nada além de uma enxada, né, de uma lavoura de café e numa condição de ser tratado como um escravo branco. Então, quando surge o Palestra Itália, ele vem para dar a dignidade a essa gente, né? Ele vem para ser o circo dessa coletividade que ficou alijada, tanto da sua terra natal, da sua ancestralidade, né, das suas referências, das suas tradições, quanto das questões onde ele está inserido, porque ele ainda não está assimilado, né? Ele ainda não está assimilado, ele está em processo, né? Então, ele trazendo a sua musicalidade, a sua religiosidade, a sua arquitetura, a sua culinária. E a contestação política do momento. Então, o Palmeiras já nasce com um viés progressista. Veja, o Palestra ele é muito amplo. Por exemplo, o primeiro presidente, Ezequiel Simone, ele era um presidente dos círculos anarquistas em São Paulo, né? Ele era uma pessoa muito atuante nessa área, mas a gente tem todos os matizes, né? Você tem todos os tipos de matizes, porque se você pensar numa imigração, como veio e quem são os formadores, você tem desde os monarquistas, dos republicanos, dos anarquistas, dos degradados, tudo do campesino, né, que vem do artesão. Então, assim, a imigração italiana, propriamente dito, que é a formação do núcleo principal formador do Palestra em 1914, ela é muito ampla, né? Ela é muito ampla. Então, você tem desde os profissionais liberais, dos artesãos, dos camponeses, até artistas literatos, como, por exemplo, o Vincenzo Ragognetti, que era já um jornalista, um poeta, um filósofo, que vai participar depois da Semana de Arte Moderna, até o Ezequiel Simone, que é uma pessoa ligada a sindicatos, que é ligada a movimentos anarquistas, a um grande industrial como o Matarazzo, que era um ultracapitalista. Então, eu ia te perguntar, esse é o grande ponto. O Matarazzo se introduz nisso, então, e qual a relação disso com o estádio? A relação é total. Então, eu quero te dizer que a questão do Palestra Itália é muito menos ideológica e muito mais étnica. Essa é a grande confusão que se faz. Então, é uma ligação muito mais étnica do que ideológica. O Palmeiras é de tudo e de todos, sempre foi e sempre será, de todos os matizes, de braços abertos.
todo cor, credo, raça e religião. Tem desde o princípio, desde o início. Tanto é que na fundação do clube você vai ter elementos de origem portuguesa assinando a ata de fundação do clube, mesmo sendo um clube de origem italiana. Então sempre foi um clube aberto sobre todos os matizes. E nesse processo de construção, já no primeiro debate nas atas oficiais do clube, já tem um debate de que uma grande instituição se dá com uma grande casa, uma grande família prospera com um grande lar. Esse é o termo que é usado na primeira ata do clube. Certo. Entende? Então já tem uma vocação de grandeza, de evocação de elementos históricos. Vai se falar na primeira ata de que o clube nasce para preservar e difundir a tradição italiana, que nem existia na própria Itália recém-unificada, cara. Então, imagina a mentalidade de grandeza e de força daquela gente naquele momento. Então, nasce com esse conceito. 3 grandes debates são feitos no início do Palestra Itália, né? A constituição de um quadro de futebol muito forte, a constituição de uma biblioteca e de um círculo literário e a construção de um grande campo, o melhor que fosse, para abrigar toda aquela coletividade que para ela deveria ser feito o melhor. E isso se consolida. Isso se consolida com a força dessa gente. Isso é materializado em 1920, quando de um movimento de grandes homens liderados pelo Menotti Falck, então presidente do Palestra Itália, né? Que era um grande industrial dos chocolates Falck, que veio a ser depois a Chocolates Lacta. Sim. E ele é um grande impulsionador para a consolidação da compra do Parque Antártica, do qual o Matarazzo foi um fiador. Então ele vai acertar uma parcela e vai dar uma entrada e o clube vai pagá-lo proporcionalmente. Depois, uma última parcela que falta o clube pagar, ele doa. O Palmeiras paga com o terreno que hoje é um shopping que tem ali, que chamava Shopping Matarazzo. É a única quina daquele quadrilátero. Sim. Que não pertence ao clube, que hoje é um shopping, chama Bourbon, esse shopping, mas era Shopping Matarazzo. Então, e até então, nesses anos 20 até 23, 24, que é a cessão desse terreno, era parte da indústria do Matarazzo, que era um grande conglomerado, o maior polo industrial da América Latina, disparadamente, né, que eles construíram naquela região. Então você vai ter essa ligação, né, da comunidade de uma maneira mais ampla e plural, sempre na história do clube. E em 1920 vai se consolidar essa compra, que é tratada pelos palestrinos como a loucura do século, né? Por quê? Porque é como se hoje nós temos lá em São Paulo, não sei se todos conhecem, o Parque do Ibirapuera, é um cartão postal da cidade de São Paulo, da capital de São Paulo, que está numa região nobre, é um parque, né, público-privado hoje, né? Então vamos pensar que é um parque de uma grande dimensão, com um valor incalculável, né? Uma cifra incalculável, e que nós imaginássemos que um clube com uma centena, 2 centenas de associados sonhassem em comprar o terreno de Ibirapuera para ali ser a sua casa. Por isso foi a loucura do compatível com o processo? Com certeza, com toda certeza, até pelas cifras, né? Foi 500 contos de réis, uma conta absurda, assim incalculável, né? Incalculável, e que foi uma mobilização de toda essa comunidade que se materializou graças ao esforço. E aí nasce o Parque Antártico. Aí começa a surgir a ideia de um campo que pertencesse ao Palestra Itália, porque ali já era um polo central das práticas de futebol. Vale lembrar que naquele terreno, em 1902, a primeira partida oficial do futebol no Brasil, por uma liga oficial, aconteceu naquele quadrilátero, que foi o Mackenzie College contra o Germânia pelo Campeonato Paulista de 1902. Então aquele espaço já era um espaço de entretenimento, de lazer. Por isso que era o Parque Antártico, era vinculado à Cervejaria Antártica Paulista. Porque a cervejaria ficava ali ao lado. Ficava ao lado, mas vai se tornar um parque de lazer por conta da transposição da fábrica, que era ali na Água Branca, para o seu parque industrial depois na Zona Leste, na Moca. Então, nesse processo de transição, houve a possibilidade da compra também desse terreno, que já era um parque de lazer. Então, ali, além das práticas de futebol, você tinha lazer, piquenique, todo tipo de atividade. Era um centro de entretenimento ali, era um parque, diversão. Era um parque
público-privado, né, num conceito desses jardins europeus, Belvedere, assim, sabe, na época, que era um conceito como parques a europeia, né, que eles chamavam. Então era um contexto que o prefeito Washington Luiz à época trouxe, né, que ele vai formar o Jardim da Luz, a Praça da República, o próprio Parque Antártica como conceito, no Belvedere, onde hoje é o MASP. Quer dizer, eles vão fazer parques de lazer, né? A gente está falando aí basicamente dos anos 30. Estamos falando dos anos 20, chegando já nos 30, né? Exatamente. Entre os anos 30 e os anos 40, nós tivemos a Segunda Grande Guerra Mundial. Sim. E o Palmeiras estava no fronte do problema. Né? O Palestra Itália era parte de um problema. Né? Existiu, então, aí nesse processo, uma troca de nomes aí do clube. Como é que se estabeleceu isso? A partir de final de 1937, início de 38, o Brasil ele vai entrar na onda dos regimes totalitários, né? Com Getúlio Vargas. Com Getúlio Vargas, implementando as questões do Estado Novo. E nesse sentido, você já vê alguns movimentos de nacionalização, né? Não só de associações, mas de todos os tipos de entidades, sejam elas classistas, sejam de terminologia, sejam de linguajar, seja de métodos, seja de costumes. Então o Estado começa a ter um controle muito forte sobre isso. E isso vai se acentuar, obviamente, na questão particular das associações étnicas italianas, japonesas e alemãs, por conta das questões justamente que se firmaram nos blocos que... E os eixos que organizaram a Segunda Guerra Mundial. Exatamente, que se estabeleceram para essa guerra odiosa que aconteceu a partir dos anos 40, final dos anos 30 e início dos anos 40. Nesse contexto, todas as associações, não só o Palestra Itália, né, como teve até aqui o Palestra Itália de Araraquara, as próprias associações de mútuo socorro aqui, que foram inúmeras aqui na região, né, que atendiam, né, os descendentes de italianos nas suas mais diversas demandas. Né? Meu avô foi um dos que... Porque meu avô também era italiano. Pois é. Estava no contexto. Pois é. E nesse contexto, até mesmo, se falar publicamente a língua italiana, japonesa e o alemão era um problema, né? Então, uma das tantas regulamentações, você tinha ali uma regulamentação que privava, né, essas etnias a se reunirem, por exemplo, minimamente. Qualquer tipo de reunião era vetada, né? O uso da língua. E como instituições que tinha uma origem étnica, no caso do Palestra Itália, uma origem étnica italiana, mas já completamente integrada e assimilada aos costumes brasileiros, né, ele vai pagar um preço muito forte e ele passa a ser um alvo, né, de todo tipo de oportunista no estrito senso da palavra, sem ser no modo pejorativo, oportunista no seguinte sentido, de que houve uma oportunidade de que, a partir da etnia italiana, das raízes do clube, houvesse a possibilidade da expropriação dos seus bens, do patrimônio, das suas cores, dos seus símbolos, das suas identidades, como muitos perderam, né? Eu fiz um estudo profundo recentemente das 38 associações lá em São Paulo, capital, mais atuantes nesse período. Haviam 38 associações italianas muito ativas. E nesse trauma das questões da Segunda Guerra, apenas 5 continuaram, sendo elas uma reativada depois, mas acabou sendo eclipsada, né, e colapsada no tempo de guerra. Né? As 5 que resistiram a todas as questões do Estado Novo e as perseguições do Estado Novo foram o Clube Espéria, que teve que mudar o nome para Floresta, né? A Associação Desportiva Floresta, que também é um clube de matriz étnica na sua fundação italiana. O Instituto Médio Dante Alighieri, um colégio que passou a se chamar Colégio Visconde de São Leopoldo, né? Que também teve problemas muito sérios também pela sua ligação étnica. Depois você teve a Associação São Vitor Marte, ligada à igreja, né, no Brás, dos Bareses, de Poliana al Mare. Ela também foi contestada nesse momento de guerra. Você teve o Palestra Itália, que foi obrigado a mudar o seu nome para a Sociedade Esportiva Palmeiras.
E uma quinta instituição que se recuperou nesse processo, mas que no momento ela foi fechada em 42, porque imediatamente ela se recusa, é o Círculo Italiano de São Paulo. Então, de 38 associações, 5 ainda existem e existem com todas essas variáveis. O Instituto Médio retornou ao nome Dante Alighieri novamente, o Hesperia voltou a se chamar Hesperia, o Círculo foi reativado no final dos anos 50, quando da volta das relações comerciais entre Brasil e Itália, né? E o Palestra Itália nunca mais voltou e continuou com o pertencimento de Sociedade Esportiva Palmeiras. E São Vítor Marti manteve também o seu nome. Então, quer dizer, de todos esses traumas ali que a gente teve, né, de todo um contexto que é muito amplo, né, muito amplo, e aqui a gente está sintetizando para também não tomar o tempo das pessoas, para a gente assimilar mais a mensagem, foi um momento odioso onde fatores externos do ambiente esportivo, de uma coletividade que construiu praticamente essa cidade, foi punida com o excesso de guerra, né, com a intolerância dos tempos de guerra, e que foi tratada de uma maneira em que hoje, por exemplo, se fala muito em reparação, né, histórica, isso. né, e que justamente essa comunidade, ao invés de se fechar num momento de dor e de trauma, pelo contrário, ela se abriu cada vez mais, ela tratou as questões que ela teve que debater de maneira muito clara, de maneira muito consciente, com festa, com alegria, com festas populares, com música, com assimilação, com cumprimento da ordem, né? Porque todas essas associações tinham motivos jurídicos mesmo, de lutarem o máximo que elas pudessem, mas num processo de harmonia, de se manter aquela comunidade ativa e viva, pacificamente assimilada na terra que eles escolheram para fazer a América, para frutificar a sua dignidade que lhes foi roubada, né, também por uma primeira guerra mundial odiosa. E ter a noção de pertencimento. Com certeza, com certeza. É uma coletividade que, num momento de dor, ela vai se reinventar através da arte, através do esporte, através da filosofia, através do lirismo, através da poesia, da música, né? Tem uma expressão muito bonita na comunidade italiana, que eu sempre cresci com ela, com os mais antigos, que eles diziam assim, né? Eles falavam para mim que, garoto, entenda assim, ó, quanto mais a ópera é barulhenta, é altissonante, mais triste é a letra. E essa é a comunidade italiana aqui. A comunidade italiana imigrada. E eu me emociono. Porque quanto mais foram perseguidos e quanto mais eles foram maltratados, né, desde a sua chegada até processos de dor, mais eles construíram, mais eles cresceram, mais eles se impulsionaram e trouxeram isso para as suas seguintes gerações como uma forma de orgulho. Em todo o traço que eu andei aqui na linda cidade de Araraquara, eu vejo um traço arquitetônico da arquitetura florentina italiana, por exemplo. Eu vejo o traço de pertencimento da Igreja Católica, que é uma presença italiana muito forte. Eu vejo o traço dos clubes, da música. Então o Palmeiras sai saímos então do Palestra para Palmeiras. Como é que nasce o Palmeiras? Quem deu esse nome? Pois é. Como é que foi pautado isso? Em que ata você descobriu isso? Sim, nós temos todas essas atas preservadas. Foi uma reunião em setembro, né? Setembro de 42, às vésperas de uma decisão de campeonato paulista, né? Não era um jogo de título, mas era um jogo decisivo que quem pudesse vencer aquela partida certamente conquistava o título, e foi o que aconteceu no caso palestrino-palmeirense, né? É uma ata de setembro e, curiosamente, um dos personagens que vai sugerir o nome de Sociedade Esportiva Palmeiras é um araraquarense. É o senhor Mário Minervino, né? Que a família é oriunda aqui de Araraquara, no qual o irmão dele, João Minervino, foi presidente em 2 mandatos, nos anos 30 e nos anos 40, e que foi um personagem muito importante aqui nessa cidade, que deixou um legado muito bonito, né? Que a família dele construiu o Hospital Gota de Leite, né, a maternidade Gota de Leite. Então é um araraquarense, que dentro
naquela reunião fatídica, se levanta e pede a palavra e sugere que o Palestra Itália mantivesse o P em suas homenagens, e em homenagem a um clube co-irmão, que era a Associação Atlética das Palmeiras, que tanto o Mário, os irmãos, né, Minervino, Mário e o João Minervino, atuaram como presidente e diretores quando esse clube foi extinto, quando da adoção do profissionalismo. Eles mantiveram o amadorismo e não continuaram com os esportes. E esse clube foi encerrado as atividades, extinto, e muito do seu contingente, que era um clube amigo, ficava numa região bem próxima ao Palestra Itália e era muito ligado, né, aos palestrinos historicamente. Em grandes embates sempre foram clubes muito aliados, né? O grande contingente de diretores passaram a ser diretores palestrinos palmeirenses, e o Mário Minervino é quem tem a feliz ideia de fazer sua homenagem a esse clube extinto, que ele foi presidente, que a sua família tem raízes e é um araraquarense. Legal. E me parece assim também que nesses anos 40 aí que nós falamos, né, justo nesse meio entre a migração do nome do Palestra para Palmeiras e nesses problemas aí relacionados, nesses problemas políticos aí colocados, me parece que houve um problema com São Paulo. Sim. De tomada de estádio, coisas do gênero. Existiu isso? Isso é verídico? Sim, é verídico. Essa história é verdade? É verdade, é verdade. Nos conte um pouco sobre isso. Sim, mas a questão, assim, ela não é propriamente num termo frio, assim, vamos tomar o estádio, numa questão, assim, muito aberta, arbitrária. Assim. Os bastidores, ele é um pouco mais escuso. Então, essa questão que houve um rompimento, vamos dizer assim, de relações, e que houve um estranhamento dessas relações entre o Palestra Itália e depois o Palmeiras com o São Paulo Futebol Clube, ela vai se dar em todo esse contexto de uma oportunidade que em 42 o São Paulo vai se afirmar como um time do povo brasileiro, né, como um povo de identidade nacional. Ele vai abraçar a ideia de ser o clube representativo do Estado Novo, nessa contraposição do elemento estrangeiro. Então você já tem uma luta de classe estabelecida, que já vinha de uma relação histórica do Palestra Itália com o paulistano, então do aristocrata com o imigrante, né, que é a raiz do São Paulo, né, mas eu não vou andar mais para trás para a gente, né, não tomar muito tempo. Mas, enfim, o São Paulo ele vai abraçar essa ideia de ser o clube representativo da aristocracia e também do ideário, né? Tanto é que é o clube que, quando da inauguração do Pacaembu, ele é quem sauda, né, o Getúlio Vargas no Pacaembu mais efusivamente, o governador intervencionista Adhemar de Barros e tudo mais, né? É o clube que vai fazer as manifestações e vai ter gente ligada, né? Laudo Natel, Monsenhor Bastos, e Paulo Machado de Carvalho, né, que através da Rádio Record usava, né, a ideia da propagação da ideia nacionalista, enfim, em contraposição xenófoba ao elemento estrangeiro. Quer dizer, então você tem todo um cenário odioso, né, que não pertencia ao ambiente de futebol, que foi introjetado para dentro da lide esportiva, porque havia uma possibilidade de, naquele momento, em 42, o São Paulo conquistar o seu primeiro título de campeão paulista. E ele faz um movimento esportivo muito bonito para a época, que é a contratação do Leônidas da Silva, que foi uma contratação mágica, era o maior jogador brasileiro, que vem do Flamengo por uma cifra fantástica, fabulosa. Ele mexe com todas as estruturas, né? Para ser o grande craque do São Paulo e para que naquele ano o Brasil se afirmasse, até porque o Leônidas em 38 perde a Copa do Mundo na França para quem? Para a Itália, na semifinal. Então aqui você já tem um embate do elemento da afirmação nacionalista com o elemento estrangeiro. Então isso ficou muito demarcado naquela competição e vai ter o seu ápice com essas questões e com essas tensões da Segunda Guerra. Isso é entronizado a movimentos apócrifos, né, de hostilização, de ligar o Palestra Itália ao ideário nazifascista com chamamentos dos torcedores palestrinos de quinta coluna, pelas suas origens. Quer dizer, então há todo um chamamento, e o Palestra é salvaguardado pelos seus diretores para que o ambiente ficasse pacificado. E tudo que foi regulamentado por norma, o Palestra abriu mão do seu símbolo, abriu mão das suas cores, abriu mão da sua identidade, abriu mão do seu nome, da sua essência, para que tudo ficasse pacificado, porque ele só queria transformar a lealdade em padrão.
dentro do campo de jogo, que é o que nos interessa, sempre foi e sempre será. E isso posto, né, você tem uma contraposição e você tem uma questão daquela palavra que eu disse anteriormente, oportunista no estrito senso. Por quê? Você, dentre tantos artigos do Estado Novo, que foi implementado das leis mais duras, né, a partir de março de 42, você tem uma em especial que ela dizia respeito à expropriação dos bens de alemães, italianos e japoneses como reparação de danos de guerra. Entendi. Então, eu vou te dar um exemplo. Carona. Aproveitando a brecha da lei. Foram na carona. Legalista. Foram na carona. Legalista. Na carona, né? Foi uma situação legalista, oportunista, no estrito senso. Olha, se o Palestra Itália for descontinuado, nós temos interesse em continuar as tradições gloriosas e desportivas desse clube, entendeu? Nacionalizando. Entendi. Só que essa história não colou para o Palestra, porque o Palestra se articulou de uma outra forma, né? Porque nas vésperas de todo esse movimento, né, já estavam os seus elementos de diretoria de origem italiana na ordem de 100 diretores afastados, sumariamente afastados, e foram afastados não de uma maneira convidativa, foi dentro de uma reunião do Conselho Deliberativo, em que entra um delegado do DOPS, da superintendência, ele lista todo o nome das pessoas, se levanta, manda se retirar e destitui automaticamente e sumariamente do clube, praticamente encerra o clube ali. Porque 1/3 de todos os seus diretores, eles são convidados a se retirar. E são fichados e são tratados como elementos que eram nocivos, né? Indesejáveis, eles usavam esse termo, né? Indesejáveis à pátria. E nesse movimento, que já se mostrava ser uma questão insustentável, os grandes dirigentes do clube estavam um passo à frente. E naquela questão, eles salvaguardaram todos os bens do clube na figura do Pascoal Walter Byron Juliano, que depois veio a ser presidente. Ele era o diretor jurídico e secretário-geral do Palmeiras em 1942. E ele passa a ser, como brasileiro nato, ele passa a afiançar a existência do clube. E depois outros colaboradores ajudaram, né, com dinheiro a manter o clube vivo e o clube se sustentar até que ele pudesse se reorganizar quando as coisas se acalmassem. Então, é uma pleiade de pessoas que são memoráveis, que certamente, se não fosse a atitude deles, a gente estava falando de um sentimento de saudade, como muitas associações que foram colapsadas naquele período. Mas teve um jogo que simbolizou isso. Sim, dia 20 de setembro. Me parece que foi um jogo meio diferente. Sim. Não é? Bastante. Como é que foi essa partida? Essa partida aconteceu no estádio do Pacaembu, em 20 de setembro de 1942. Palmeiras e São Paulo entraram em campo para uma partida decisiva. Ainda era a penúltima rodada do campeonato, havia mais uma rodada, mas praticamente quem ganhasse aquela partida celebraria o título, porque não alcançaria depois na pontuação. E isso se deu magicamente pelo Palestra Itália, começando o placar já com um novo nome de Sociedade Esportiva Palmeiras. Foi o primeiro jogo? Foi o primeiro nome com esse nome, né? Primeiro jogo com esse nome? Com esse nome. E o mais espetacular de tudo acontece antes do início da partida, né? Porque havia uma predisposição, como a gente disse, de que na entrada do Palestra Itália, Palmeiras, em campo, no Pacaembu, houvesse uma grande vaia, né? Porque ali estava simbolizado da forma como foi construída um elemento nocivo à pátria. Os inimigos da pátria. Os inimigos da pátria. Palmeiras eram os inimigos da pátria. E nisso, na semana do jogo, nós temos uma figura muito importante, que é um sergipano, que a gente tem que honrar muito a memória dele, que é o general Adalberto Mendes, que era ligado, ele vem para o Palmeiras para ser um interventor, né? Todos os clubes praticamente, exceção a um, curiosamente, né? Curiosamente, um único clube não tem interventor em 42, né? Mas eu deixo no ar para que pesquisem, né? Para que vão atrás. A gente já imagina. Não há nenhum interventor, né? E todos os outros clubes tinham, o Palmeiras, o Santos, a Portuguesa, enfim. E o general Adalberto Mendes, ele vem com a missão de ser um interventor e fazer o processo de naturalização de dentro. Só que ele encampa a ideia do palmeirismo de uma forma mágica.
Ele fala, poxa, mas estão todos assimilados aqui, as coisas estão todas normais, o clube caminha dentro de uma normalidade assim terrível, não tem o porquê vocês estarem fazendo uma associação com uma guerra do outro lado do continente apenas pela origem. Você tem pareceres de caras ferradas, de caras muito bons, assim, por exemplo, como o João Lira Filho, que era o presidente do Conselho Nacional dos Desportos, por exemplo, que ele vai fazer um artigo que para mim é lapidário, é um artigo belíssimo, que ele vai falar assim, olha, se a questão do nome, né, é um empecilho por conta da origem do Palestra, então eu tenho que mudar meu nome, porque Lira é moneda italiana, né? A Lira era a Lira italiana, quer dizer, ele faz um artigo público, o Palmeiras tinha todos os pareceres, né? O Palestra Palmeiras tinha todos os pareceres para continuar, porque ele estava completamente assimilado. Né? Mas enfim, aí ele chega como interventor, mas ele incorpora e fala, não, pera, tá sendo cometida uma grande injustiça aqui com essa coletividade. E ele se junta aos pares e ele tem, vamos dizer assim, uma atitude de rebeldia em relação até mesmo ao contexto que o Brasil vivia e o mundo vivia, né? Você não poderia apresentar um pavilhão nacional em evento público, assim, deliberadamente, e ele entrar com uma farda militar, e é isso que ele fez. Então ele quebra toda aquela expectativa odiosa que havia das arquibancadas, majoritariamente, né? Em relação ao elemento palmeirense. E o Palmeiras entra em campo com a bandeira e com o pavilhão nacional estendido e com o general Adalberto Mendes, ali era capitão, né, à época, à frente vestido de militar. Então ninguém em sã consciência vaiaria o pavilhão nacional e um militar num momento de exceção, né? Sim. No momento que você vivia um regime... Ele montou uma estratégia... E ele depois foi punido, né? Porque depois disso daí ele sofre todas as retaliações, ele só volta a São Paulo em 54, ele é exilado, né? Em Recife, pelas patentes militares, lá ele é julgado por um tribunal militar. Eu tive a grande felicidade de visitar a biblioteca do Exército e fazer um compêndio com uma coleção inteira da vida dele. Ele foi um cara fantástico no aspecto humano, porque nesse período de exílio ele estudou medicina, se formou em medicina, foi um grande estudioso do câncer e de outros tipos de doenças, foi um humanista, ele tem ações de filantropia e de benemerência assim, inimagináveis ao longo da carreira, que quando eu me debrucei a fundo de estudar esse personagem, só me enriqueceu mais a atitude que ele teve e tê-lo ele ao lado do Palmeiras naquele momento, daquela coletividade. Então, o general ele cria esse ambiente e ele reverte todo um clima de hostilidade para que um esfriamento e o time entrou leve no jogo, né? Então, toda aquela pressão que se tinha, aquilo praticamente não existiu. E o jogo em si, ele se desenvolve com um domínio técnico amplo do Palmeiras, dentro do campo de jogo. O Palmeiras abre o placar através do Cláudio Cristóvão Pinho, que é o autor do primeiro gol, né? Como a gente tem registro com o nome de Palmeiras. Um ponta-direita, um clássico chamado, né, chamado de gerente, porque ele era o cara que dominava o métier, então ele era o gerente, um jogador técnico, clássico, elegante, e que joga em todos os 4 de São Paulo, né? Os 4 clubes do Santos, o São Paulo, o Corinthians e o Palmeiras. Então ele tem essa marca, né, de ser um dos primeiros a defender as 4 camisas. E o Palmeiras domina esse jogo. O Palmeiras faz o 3-1 com 19 minutos do segundo tempo, né? O jogo já se desenvolveu, o Palmeiras comandando o placar. Aos 19 minutos do segundo tempo, um pênalti a favor do Palmeiras. E esse pênalti gera uma controvérsia. Mas essa controvérsia era só uma simulação, era um simulacro, porque já havia uma predisposição, né? Porque, como eu disse no início, esse campeonato era para que o São Paulo ganhasse, para que o Leônidas fosse consagrado o maior jogador brasileiro de futebol e o símbolo do Estado Novo. Em 2 métodos. Ou dentro das 4 linhas, pela genialidade daquele time que era fantástico, Teixeirinha, Leônidas, Bauer, Noronha, que era bom. Timaço, que depois vai ser uma dinastia nos anos 40. Sim. Depois vai emplacar inúmeros títulos na vida do São Paulo. Mas naquele momento não. Ou ganhava dentro das 4 linhas ou ganhava por um artifício, que também era uma regra imposta lá no Estado Novo, daquelas inúmeras regras que foram impostas. Uma delas vetava o elemento estrangeiro de exercer a sua profissão.
E o Palestra, Palmeiras, tinham 2 jogadores de origem estrangeira. Segundo Viladônica, um meio-campista uruguaio, e um atacante argentino, Juan Raúl Echevarrieta. E o São Paulo estava convicto de que eles estariam inaptos caso eles jogassem. E eles jogaram. E eles jogaram. E jogaram, como sempre, na excelência. E a manobra de sair de campo foi premeditada pelo Paulo Machado de Carvalho, junto com o seu capitão Luizinho Mesquita. Para que, se não desse no campo, eles tinham certeza que eles iam impugnar a partida e contaminar a partida por um jogador irregular na Secretaria da Federação Paulista. Só que as coisas não eram tão rápidas como é hoje no mundo da comunicação. E os palestrinos entenderam aquele movimento antes disso acontecer. E eles esperaram até como se fosse 5 minutos para fechar a federação, para registrar um salvo-conduto com a permissão do Estado, para que os dois pudessem entrar em campo, sem ninguém saber. Mas na federação, na sexta-feira, o jogo seria domingo, por exemplo. Sei. Ninguém ia ter acesso àquela informação. Não ia vazar. Entendi. Então ele se cercou dentro e fora do campo. Então quando o São Paulo toma aquela atitude extemporânea, já tinha, que era premeditada para que eles pudessem ser campeão, eles não imaginavam que o Palmeiras e os Palestras já estavam à frente e já estava coberto em relação a também qualquer tipo de maledicência que houvesse fora das 4 linhas. Então é a nossa gratidão a toda essa gente, porque se não fosse essas pessoas, talvez a gente estaria falando de um grande clube do passado que existiu, que teve a sua importância, que teve esse seu pertencimento como muitos outros e que só era uma lembrança. Mas eu tenho a plena convicção que todas essas atitudes, o resultado e tudo como se conduziu fez com que a gente pudesse renovar o nosso espírito, para que a gente pudesse impulsionar a instituição e aquelas pessoas a novos horizontes. E que venha culminar com o Palmeiras sendo o primeiro campeão mundial em 1951. Então, eu ia falar para você sobre isso. Nós estávamos aqui no começo dos anos 40, ó, e no começo dos anos 50 se forma um grande time do Palmeiras, né? E aí, o Ponce de Leon, aqueles caras lá, como é o nome dele? O Palmeiras tinha aquele número 10 bom lá, como é que era o nome? Jair Rosa Pinto. Nos conte um pouco da história desse time. Esse time começa mais ou menos assim, ó. Fábio, Salvador Juvenal, Túlio, Valdemar Filme e Luiz Vila, Liminha, Ponce de Leon, Jair da Rosa Pinto, Lima, Canhotinho e Rodrigues. Técnico Ventura Cambon. Um time que desafiou as maiores potências do mundo e resgatou a dignidade do povo brasileiro depois do trauma do Maracanaço de 1950. Né? Um sonho antigo da FIFA, né? Através de Otorino Barazzi, seu secretário-geral, Jules Rimet, seu presidente, Stanley Rawls, o seu diretor executivo, que da mesma forma que organizaram o primeiro Mundial pós-guerra em 1950, que culminou com a derrota fatídica do Brasil para o Uruguai, por 2-1 de virada, podendo o Brasil empatar para celebrar o campeão diante de 200 mil pessoas no maior palco do futebol, coube ao Palmeiras, né, através da visão dessas pessoas que depois são as mesmas pessoas que vêm a projetar o que hoje é a Champions League, né? O Otorino Barazzi, Stanley Rawls, Jules Rimet, eles vão projetar nos anos 60 aquilo que é a Champions. E eles edificam aquilo que é um sonho antigo. A FIFA nasce como uma das premissas lá no final do século XIX, com a ideia de fazer a agregação de um torneio internacional de clubes. Ela nasce com essa premissa. Só que por uma questão logística no século XIX, isso era praticamente impossível. Questão logística. Então o que eles fazem em 1930? Eles vão criar um modelo
para que isso aconteça através de uma competição entre nações, que era uma forma mais curta de se reunir e mais fácil de maneira logística de você idealizar aquele sonho antigo. Mas o primeiro mote nos manuais da FIFA que a gente teve acesso, da sua história, foi justamente essa da idealização de um Mundial de Clubes. E que é materializado pela primeira vez, sim, em 1951, organizado pela Confederação Brasileira de Desportos e chancelado pela Federação Internacional de Futebol, que é a FIFA. Muitas vezes a gente vê o debate a respeito, né, da legitimação ou não dessa competição, que se chamava Torneio Internacional de Clubes Campeões. O torneio é o nome correto do torneio, que tinha o nome de uma taça física, é uma doação de uma das sedes, que era o estado do Rio de Janeiro. Então, o governo do estado cede uma taça que leva o seu nome como uma propaganda. Por Taça isso, Rio. Copa Rio. Enfim, e há essa mobilização. O Palestra, ele participa da competição, assim como o Vasco e como todos os outros participantes, através de critérios técnicos, critérios objetivos. Cabe ao Palmeiras a ser um outsider, ele é o segundo classificado da sua chave aqui em São Paulo, o primeiro classificado é a Juventus de Turim, que depois vão se encontrar novamente na final da competição. E do outro lado, o Vasco da Gama, que era a base daquela seleção que havia perdido justamente no Maracanã. E que depois veio fazer um amistoso para a Ferroviária aqui na inauguração do estádio. Certeza. Né? Que era Como é o nome daquele centroavante lá que fazia gol? Ademir Menezes? Ademir Queixada. Menezes, né? É isso. Enfim, Flávio Costa, o técnico da seleção. Enfim, e coube essa situação de que coube ao Palmeiras como um outsider, né, como um time que todos não credenciavam como ser um protagonista, a fazer um novo Maracanaço, mas dessa vez a favor do povo brasileiro, né, e foi um dos momentos mais marcantes, sem dúvida, do futebol mundial, pelo fato de que, primeiro, pela forma como ele é idealizado, segundo, pela qualidade das equipes que participaram, pelos critérios e pelos métodos, e terceiro, por ser a forma que o povo brasileiro teve de extravasar uma angústia que ficou represada por quase um ano, no mesmo palco e no mesmo local. Tanto é que, se você for ver fotos da época, o Palmeiras joga com uma bandeira do Brasil bordada acima do seu escudo do lado esquerdo do peito. Isso não é por acaso. E o Palmeiras também entra nessa partida, dá uma volta olímpica com a bandeira do Brasil. Isso não é por acaso. Na véspera do jogo, os diretores do Palmeiras pedem à CBD, que era a organizadora do evento, para que o Palmeiras entrasse na final vestido com a camiseta da seleção brasileira, como uma homenagem de reparar de fato o que aconteceu um ano atrás. Era esse o sentimento. E o Palmeiras é vetado pela CBD e pela FIFA. Elas impediram porque ela dizia que só podia jogar com uniforme oficial. Curioso, né? A questão desse impedimento, né? Se fosse um torneio amistoso, talvez você poderia jogar até com uma camiseta qualquer, né? Então você tem uma série de regras, de regras amplamente difundidas, né? E que foram parâmetros para os outros modelos de competições interclubes, né, ao longo dos anos, inclusive esse novo Mundial, muito das métricas que se usam, né, do modelo de Copa do Mundo, mas esses formatos de modelo, eles vão nascer embrionariamente a partir do modelo criado em 1951. E o Palmeiras, magicamente, consegue o resultado, uma vitória de 1-0 no primeiro jogo contra a Juventus da Itália, e depois um empate em 2-2 faz com que ele celebre a primeira conquista de um clube sul-americano em competição oficial frente a equipes europeias. Né? Para você ver o nível e o tamanho do enfrentamento que coube ali ao Palmeiras. Mas podia ser por qualquer um, porque haviam mais de 100 mil pessoas no estádio do Maracanã, e nós temos as audições, né, das partidas, e no próprio site oficial do Palmeiras, www.palmeiras.com.br,
tem tudo isso à disposição, tem as filmagens do Cinecittà, que é uma das maiores produtoras italianas que cobriu o evento, um amplo resgate de jornais, tem a audição, e na audição você tem uma particularidade, que praticamente o jogo inteiro não há um canto em favor a Palmeiras, mas sim a favor a Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. E no final a torcida explode em emoção como se fosse o Brasil campeão. E curiosamente, quem levanta a taça do Palmeiras é o Jair Rosa Pinto, que era o capitão da seleção brasileira em 1950. No palco que ele é celebrado e que depois é imortalizado na pena do Mário Filho, num livro clássico que é O Negro do Futebol Brasileiro, que é um dos livros até hoje tratado como um dos maiores livros de sociologia do futebol até hoje, que ele tem um capítulo dedicado a esse tema e tratando a questão factual, olha Sim. lá a metodologia, em fato, Sim. não uma interpretação do que eu acho. O que ele viu ali, do fato. Ele registra o fato, como todos os jornais registraram, como a audição registrou, como o Cinecittà em vídeo registrou. Então eu me atenho ao fato. E o fato é de que o Palmeiras é o primeiro campeão mundial interclubes num modelo de enfrentamento de equipes sul-americanas e equipes europeias. Tá. A gente avança um pouco nessa discussão aí de Palmeiras, né? Passa os anos 50, no começo dos anos 60 começa um outro Palmeiras. Academia. Né? A chegada de Ademir da Guia simboliza essa época do Palmeiras? Certamente. Ou o time ou já tinha um time antes e ele se encaixou na metodologia Sim. e na forma de ser Palmeiras, ou ele simboliza um novo Palmeiras a partir do começo dos anos 60? Ele vai potencializar. Porque a ideia, vamos lá, a gente tem um trabalho interno nosso lá, que é um dos atendimentos que a gente fornece, que chama DNA Palmeiras. Então eu peguei todos os times da história do clube, os times vencedores, dos anos 20 até, né, os últimos times atuais, e eu fiz um recorte. E eu vi o que cada um tem em comum. Eu fiz como se fosse uma métrica e um parâmetro. E o Palmeiras tem um conceito muito claro de um eixo central no meio de campo, para não tomar muito tempo, que eu chamo do 5 e do 10. 5 e do 10, muito claramente. Sempre que o Palmeiras teve um eixo central com 5 e um 10 de muita categoria, né, um 5 que deu o equilíbrio defensivo e um 10 que deu o equilíbrio ofensivo, que controle esses dois momentos do jogo, são os grandes times da história do Palmeiras. Vou dar um exemplo, esse time de 1951, você vai ter na figura do Luiz Villa, que era um jogador da seleção argentina, o Diabo Loiro, e do Jair Rosa Pinto, que era o selecionado 10 categórico da seleção brasileira. Aí você projeta para os anos 60, você vai ter Zequinha e Chinesinho, né? E depois, com a chegada dos maiores jogadores, e no caso do Dr. Marcelo, Dr. Marcelo Cirino, o maior jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras, Dudu e Ademir, o 5 e o 10, ele vai potencializar ao extremo esse pilar dos times vencedores. Então, no eixo central ali, por exemplo, dos grandes times do Palmeiras, você vai ter, né, naquilo que ficou celebrado como a primeira academia, isso muito claro através do Zequinha e Chinesinho, e que com a chegada de dois jogadores tão gigantes quanto eles, dinamizou o time. Ele vai potencializar ao máximo, ao suprassumo do que a gente tem como esse conceito de jogo estabelecido nos grandes times do clube. Então, o Dudu e o Ademir, eles vão marcar uma dinastia de ouro, né? Na época de ouro do futebol brasileiro, em que os maiores jogadores do mundo estavam aqui ou vestindo as nossas camisas, né, dos principais clubes, o Palmeiras vai marcar uma dinastia de ser um dos clubes protagonistas junto com o Santos de Pelé, conquistando as maiores glórias e os maiores torneios que nós disputamos aqui, seja domesticamente, seja em torneios internacionais. Quer dizer, então, essa geração dos anos 60 e dos anos 70, que para mim é uma continuidade, com algumas variações, né? Algumas variações, mas o eixo central vencedor, ele se mantém, e que vai ali ter uma longevidade de mais de uma década, ele vai fazer com que o Palmeiras se consolide num plano esportivo assim de excelência. Não à toa é chamado como academia de futebol. Por quê? Porque ele vai controlar o jogo
controlar a cátedra do jogo com excelência, com eficiência e também com desempenho. Né? Me conte um pouco, nos fale um pouco sobre o Oswaldo Brandão. Porque ele era o cara que organizava essa rapaziada aí toda, né? E ele teve um papel fundamental, né, na construção da ideia Palmeiras, um estilo de jogo, é uma forma de ver o futebol. Nos conte um pouco sobre ele. O Oswaldo Brandão, ele primeiro tem um pertencimento muito importante como jogador mesmo, né? Do Palmeiras. Ele foi um jogador. Ele jogou no Palmeiras? Jogou no Palmeiras, né? Ele foi um meio-campista, um jogador muito voluntarioso, um volante, né? Vamos dizer assim, hoje assim. É porque no meio-campo você não tinha só a função de volante, né? Como tem hoje, assim, né? Fazia quase tudo, né? O médio era. Basicamente, a formação tática era 2-3-5 ou 3-3-4. Você tinha algumas variações à época. Então, normalmente o eixo central formava-se com 3 peças e o Brandão era uma das peças centrais quando ele jogava e atuava como jogador. Ele tem uma lesão muito séria de joelho que para hoje seria tratada, mas à época não tinha tanta técnica para se tratar e que fez com que ele interrompesse a carreira nos anos 40 e já assume diretamente como técnico. Ele assume como técnico do Palmeiras e já vai ser campeão logo de cara, né, nos anos 40. E, enfim, e ele sai depois do Palmeiras, vai fazer a sua história também em outros clubes. Ele vai ter uma fama muito importante antes do retorno dele nos países da América do Sul, notadamente na Argentina. E quando ele volta, ele vai voltar primeiro para o Corinthians, né? Para ser campeão do 4º centenário com o Corinthians em 54. Passa por outros clubes e depois ele volta para o Palmeiras em 59. No final de 58, início de 59. Final de 58, bem no finalzinho de 58, para ele remontar o time de 59. E ele monta já um time que é mágico. Ele monta uma ala direita extremamente moderna. Ele vai buscar o Djalma Santos na Portuguesa e busca o Julinho Botelho na Fiorentina com a venda do Mazzola. O Mazzola foi o ele libera em 58, ele vem com essa missão de reformar o time, né? Ele libera o Mazzola, com o dinheiro do Mazzola, ele traz o Julinho da Fiorentina e traz o Djalma Santos, que era um monstro. Então fez uma ala direita assim imbatível. Do outro lado você tinha Geraldo Scotto, que era um craque, até o fatídico acidente que ele vai quebrar a perna num choque-rei contra o São Paulo e que praticamente encerra a carreira, né? Nas vésperas até da Copa de 62. Era o titular ali ao lado do Nilton Santos, quer dizer, craque. Aí ele vai ter um time afirmado, vai trazer do Rio Grande do Sul um goleiro de uma estatura baixa, mas que era um fenômeno, que era o Valdir de Moraes, que ele já conhecia da Escola Gaúcha. Ele vai trazer o artilheiro do Campeonato Carioca, que é o Romero, batedor de falta exímio, bola parada, espetacular. Né? Vai trazer Enio Andrade, que também da Escola Gaúcha, que ele já conhecia. Sim. Quer dizer, então ele monta um time muito competitivo. E é um time que dá uma liga, que tem uma simbiose, mas que ele oscila. É um time que oscila. É um time que por exemplo, ele num dado momento do campeonato, o Palmeiras tem uma derrota para o Guarani dentro de casa, e foi completamente improvável, e você estava batendo ponto a ponto com o Santos de Pelé. Já o Santos de Pelé. Com Jair, da Rosa Pinto sendo o grande líder, já com o Pagão, com os caras craques do Santos. E esse time do Palmeiras oscila, só que aí entra o fator que vai destacar para mim a carreira do Brandão. Ele usa o fator psicológico muito forte para não deixar que aquela derrota para o Guarani improvável abatesse o espírito do clube, o espírito do Palmeiras. Para que ainda havia um confronto direto com o Santos, e nesse confronto direto com o Santos fez com que forçasse um jogo de desempate com esse Santos, que foi no início de 1960, foram 3 jogos no início de janeiro de 60.
E o fator psicológico, para mim, foi a maior característica que o Brandão pôde ter. Hoje é muito em voga, né? A gente vê, por exemplo, o nosso atual técnico, o Abel Ferreira, a ideia, mentalidade, né? mentalidade do coração quente, né? Cabeça fria, coração quente, que hoje é muito debatido, né? Você vê muitos jogadores fazem um gol. Brandão já... O Brandão lá nos anos 60 já trabalhava. Ele é um dos primeiros a ter esse trabalho de unidade, de saber. Eu convivi com alguns jogadores que atuaram naquela época, o Romero, o Julinho, e eles me falavam muito desse jogo. Ele falou, foi um jogo de virada, esse jogo da derrota do Guarani, porque todo mundo esperava que ali eles iam entregar os pontos e que ali ele ia entrar no vestiário e rachar o vestiário, como era um padrão, né? Ou que ele ia ser demitido, ou que ele não ia ter o suporte. Falou que foi um dos jogos que ele entrou como uma figura mais serena e que ele entra no vestiário e fala para os atletas, olha, fiquem tranquilos. Né? Não vai ter nenhum desvio de percalço, esse time aqui vai ser campeão. E o Palmeiras estava na sua maior fila de títulos. O Palmeiras tinha ganho 51 e depois não havia vencido mais nada. Né? E vem quebrar esse tabu de 8 anos sem conquistas, justamente em 59, em 3 jogos fantásticos contra o Santos de Pelé, um gol de Julinho e o gol decisivo do Romero de falta no Laércio, no gol da Concha Acústica, antiga Concha Acústica e Tobogã, e que também hoje não é mais Tobogã lá no Pacaembu. Quer dizer, enfim, então o Brandão ele vai trabalhar o seu conhecimento tático, ele é um estudioso profundo, né? Ele vai estudar a Holanda, né, do Cruyff. Ele sempre tinha períodos sabáticos quando ele assumia o clube para justamente ter essas análises, porque você não tinha tanto acesso a jogo como a gente tem hoje. A gente vê todos os jogos do mundo num clique. Naquela época não, você exatamente. Compilar, muitas vezes ficava interino, muitas vezes ele deixava o Hélio Mafia treinando o time, o Valdir de Moraes treinando o time, e ele ia ver o que as escolas do mundo estavam preparando. Tanto é que ele vai ter enfrentamentos fora de todas essas dinastias, conceitos de jogo e tudo mais, ele vai ter enfrentamentos puramente com essas escolas e ele vai nadar de braçada, né? Ele vai ganhar do Barcelona e do Real Madrid nas vitórias do Ramon de Carranza contra times que eram praticamente já uma seleção do mundo, né? O Barcelona e o Real Madrid já eram um clube de reter talentos, de fazer uma prospecção, de ter jogadores fantásticos, de Stefano, Cruyff, enfim. E ele, além de estar sempre antenado com as questões táticas do seu período, né? Ele era um técnico que deixou como legado a forma como ele conduzia as suas equipes da maneira carismática e com um aspecto mental como poucos. Então, acho que é um legado. Se eu fosse sintetizar o Oswaldo Brandão, ele incutiu uma mentalidade vencedora nessas duas dinastias, cada uma mais plástica, né? Uma mais técnica e a outra mais eficiente, né? Dos anos 60, mais técnica, puramente técnica, e a outra mais eficiente, com o controle do jogo. E esse controle era muito também da sua liderança, né? Há muitos relatos, muitos mesmo, quando você se debruça em documentação, ou relatos de pessoas que conviveram, ex-atletas, que muitas vezes o treino ele dava o colete e ia para a arquibancada e falava, vocês já sabem o que vocês precisam fazer, eu vou estar lá em cima. Tá? Fiquem à vontade, é assim, todo mundo já sabe. Então o time caminhava sobre música. O que é isso? Isso não é uma chefice, é uma liderança, né? A confiança dele em relação aos seus atletas. E ali muitas vezes do que dá uma instrução de uma mecanização de um movimento, ele está passando um estímulo psicológico para que eles possam ter cada vez mais confiança em desenvolver o seu trabalho na plenitude, né? Então o Brandão foi genial. Então, e o Palmeiras domina os anos 60. Com essa primeira academia. Como é que foi a transição para a segunda? Que aí a gente já está falando dos anos 70, mas um pilar foi mantido. Os 5 e o 10 ficaram no time. Tá vendo? Tem um conceito. Aí chega o Leão, aí vem aquele pessoal Eurico, aí vem Luiz Pereira, Alfredo Mostarda, Zeca. Né? Sim, e justamente você vê vamos dizer, essa segunda academia, ela só é possível de ser montada justamente por uma grande dor, por um grande trauma, né? Que é a final da Libertadores de 68. A final da Libertadores de 68 contra o Estudiantes, que já havia um time muito bom tecnicamente, mas já envelhecido, né, com figuras ali como o Tupanzinho, por exemplo, que era um craque e tudo mais, um gênio da bola e tantos outros, que já havia necessidade de se renovar.
já havia a necessidade de se renovar. Então, houve toda uma movimentação, principalmente do José Jimenez Lopes, que era o diretor de futebol, à época, de fazer uma prospecção dos melhores jogadores do interior de São Paulo, né, principalmente, né, que ele faz um movimento de trazer todos esses nomes que você citou para formar uma espinha dorsal que também vai montar uma dinastia de 69, já sendo campeão brasileiro, né, daquele ano. 70 e 71 bate na trave, mas 72, 73, 74 e depois 76 é um time fantástico, né, que ele vai vencer as principais competições que ele disputa, né, com ápice em 1972, em que ele ganha todos os torneios que ele participa, né, desde os torneios preparatórios do torneio do Mar del Plata, a Taça do Atlântico, né, o torneio lá do Natel, que eram torneios preparatórios, o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. Então foi um desfecho de ouro de uma geração fantástica, né, que você citou aí, a espinha dorsal, que é uma poesia, né, no coração e na alma de todo o palmeirense, né, Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu Ademir, né, Leivinha, César e Ney, né, Edu, Leivinha, César e Ney. Quer dizer, então, uma dinastia com jogadores, cada um com características muito importantes, alguns com atributo mais físico, outros com atributos mais técnicos, um complementando o outro, né? 2 pontas com velocidade, um ponta de lança fantástico no jogo aéreo e na técnica, que era o Leivinha, um fazedor de gol nato, que era o César Maluco, um líder do meio de campo, que era o Ademir, um deus da raça, que era o Dudu, em todos os aspectos, como liderança dentro e fora de campo, uma espinha defensiva formada por um legião romano, que era o Luiz Pereira, e um goleiro, que é um dos goleiros mais fantásticos da história do futebol brasileiro, o Leão. Quer dizer, Então, você falou do Leão, né? A gente avançando um pouco nessa discussão aí, isso termina em 76, sim, com aquele título do Paulista. Né? E aí a gente tem um período meio turbulento ali, chega em 78, tem aquela fatídica final, que eu peguei uma raiva do Leão, mas depois eu vi que eu estava errado, né? Contra o Guarani em Campinas, que dizem que ele deu um soco lá na cara do cotovelada no Careca. Enfim, tal. Uns dizem que ele deu, uns dizem que ele não deu, enfim, mas ali começa um período difícil do Palmeiras. Sim. Né? Que vem anos, vem 16 anos, né? Uhum. Como é que é marcado historicamente esse período? Sim, isso é muito claro, para mim é muito claro. E por que isso aconteceu, na sua visão? Claro, não, para mim é muito claro mesmo. E é pontual mesmo, em 1978, né? Você já tinha em 1976, obviamente, e 77, você já tinha o fim desses 2 pilares aí, desses 2 gênios, né, palestrinos, o Dudu e o Ademir, né? O Dudu para em 76, vai ser técnico, né, do time, conquista o título paulista, e depois no ano seguinte é o Ademir da Guia que vem a parar. Então você está num processo de renovação das suas lideranças, das questões técnicas dentro e fora do campo e tudo mais. Mas efetivamente você tem uma questão traumática no plano político da vida do clube, né? Que você tem uma questão com o presidente do clube, que era o Jordão Bruno Sacomani à época, né? Que tem um problema interno com divisas do clube, com dinheiro, tem um problema muito sério. A política do Palmeiras sempre foi conturbada, né? Mas é um clube sanguíneo, né? É um clube passional. Se não for, cada clube tem sua característica. A nossa é passional. Enfim, a gente resolve as nossas... vamos dizer assim, que nosso antídoto e nosso veneno é essa passionalidade, né? Isso é que nos faz diferente para cima e para o alto, né? Ou a gente é uma grande alegria ou a gente é uma grande tragédia. A gente não tem meio termo. O palmeirense é esse. Não tem meio termo. Né? Essa é a nossa passionalidade, essa é a maneira que a gente entende de se unir, de seguir em frente como coletividade. E eu acho isso bonito, tá? Não vejo isso como um defeito, claro. Acho que isso como uma particularidade. E você tem esse problema na presidência, que esse presidente é destituído, né? Tem todas umas questões de nuance, esse presidente é destituído. E esse presidente sendo destituído, você tem uma crise política. A crise política gera uma crise moral. A crise moral gera uma crise financeira. A crise financeira gera uma crise técnica. Que até você tem crise em todos os setores do clube. Isso se abala, porque até então, toda aquela credibilidade, né, que aquele clube passava, ela foi desmantelada a partir da destituição do seu presidente. Então você ficou fragilizado.
E é um momento também que o clube está se recuperando, por exemplo, em 1980. Aí em 79 você vai montar um time mais digno, né? Que é o time do Tele, Sim. que é o time que faz 4-1 no Baroninho, Flamengo, no Jorginho Maracanã, Coutinho. exatamente, bate na trave também de uma conquista, né? Para num embate gigante com um dos maiores Inters de todos os tempos, né? A última conquista do Inter. Perdendo né? aquele 3-2 no Morumbi. Exatamente, Falcão, né? No auge. Sim. Enfim, então você vai ter essa questão, e quando o time está se recuperando em 79, com uma campanha digna, né? Você vai para a semifinal do Paulista, que o Matheus interrompe, né? O time estava invicto nos 3 turnos e o Matheus interrompe para quebrar o ritmo do time, porque ele não queria rodada dupla, né? E, enfim, não, o nosso time não joga preliminar, né? Aquelas bravatas que tinha naquela época. Enfim, aí isso postergou para que eles se preparassem mais. E em 2 jogos pegados, um empate e uma derrota, fez com que a gente perdesse a melhor campanha do campeonato. Então, mas mesmo assim você estava se recuperando. E por uma questão do destino, e a gente tinha que passar, né, obviamente, por isso, no momento em que esses antigos cardeais, né, depois desse colapso administrativo em 78, estavam se reorganizando, numa fração de 2 semanas todos morrem, literalmente morrem. Morre o presidente, Delfino Facchina, os ex-presidentes, diretores de futebol. Há um outro colapso, há um outro vácuo de poder que faz com que os homens começassem a se fragmentar e não havia uma unidade política para que o clube pudesse se reerguer. E, novamente, você entrou numa questão, né, de uma crise moral que gera uma crise política, a crise política e econômica e a crise esportiva. E até isso ter uma, vamos dizer assim, uma unidade para que se formasse novas lideranças que pudessem agregar uma maior coesão, né, uma maior unidade para que pudesse caminhar em harmonia a instituição e botar as coisas nos eixos, e aí com a demanda da pressão de resultados e tudo mais, quer dizer, e sem dinheiro para fazer os grandes investimentos, e os rivais se fortalecendo, quer dizer, então, veja, né, todos os clubes têm esse momento, né, desse enfrentamento, dessa crise geracional e tudo mais. E acontece isso com o Palmeiras, e que só vai ter um entendimento em 1992, né, para 93, quando da chegada de um modelo de cogestão pioneiro com a questão da Parmalat, que ele vai redefinir os parâmetros semi-amadores ali naquele período para uma administração mais profissional. Então isso faz com que o clube pudesse se reerguer aí desse jejum de 16 anos. Encerramos aqui a entrevista com o Fernando Galopo, historiador do Palmeiras. Fernando Galopo, prazerzaço em recebê-lo aqui em nossa casa. Muito obrigado pela participação. O prazer é todo meu. Eu agradeço muito vocês abrirem as portas aqui da Uniara para a gente ter essa troca de experiência. Alexandre, Fagner, Marcelo Cirino e a todos que nos acompanham. Espero que tenha sido uma troca produtiva também desse conhecimento, um pouquinho dessa vida de historiador e da nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras. Muito obrigado.